Graça e paz. Espero que você esteja nos ouvindo bem, esteja bem aí na sua casa ou aonde você estiver. Que bênção, né? Podermos estar aqui hoje, ainda que separados fisicamente, mas sabemos que Deus é bom. Então, nada dessas coisas nos impedem, como os meninos estavam cantando e orando aqui, de glorificar o nosso Deus. Obviamente, nós preferimos, se tivéssemos o poder da escolha, gostaríamos de estar, como sempre, aqui juntos de maneira presencial, fazendo festa como sempre, pois isso é ótimo, né? Sempre bom. O salmista diz, e nós dizemos assim também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós sabemos, temos ciência da ansiedade, da vontade, e essa ansiedade no bom sentido da palavra, a vontade que todos nós estamos de estar congregados. Essa semana eu recebi uma mensagem da nossa irmã Daura e fico feliz que ela esteja bem, né? E respondi a ela: que bom que a senhora está bem, a família, e ela dizendo da saudade de estar congregada, né, conosco aqui na igreja. Tenho certeza que ela, nesse momento, deve estar participando lá da sua casa, lá de Cotia, conosco, assim como todos os nossos irmãos. E que bom, que bênção que você separou esse tempo para estarmos juntos, ainda que de maneira online, mas é uma bênção. Glória a Deus. E assim aprove a Deus preparar para nós, nós glorificamos a Ele, porque Ele não deixa de ser bom em nenhum momento, né? E que bom que temos aí essa tecnologia e você está recebendo, né? Sendo abençoado e podendo abençoar também ainda de sua casa, né? Nós glorificamos a Deus pela vida desses meninos, meninas, homens e mulheres que têm chegado aqui mais cedo, se preparado e nos levado a esse tempo de ministração. Rosângela, Tiago, que bênção, né? Recebermos daquilo que Deus tem derramado sobre a vida de vocês. Hoje pela manhã, a irmã Helenice, Gilmar, Serginho, é uma bênção, glória a Deus. Você hoje pela manhã também pôde provar, né, daquilo que Deus tem enchido o coração de nossa pastora, e foi maravilhoso, não é? Foi uma bênção. Ela nos falou a respeito de Jesus, ela sempre fala dele de uma maneira tão especial, trazendo também para o dia de hoje, né, que simboliza a Páscoa. Pela data, hoje nós celebramos o dia em que Jesus ressuscitou. E reconhecemos e agradecemos a Ele porque nós cremos que Ele está vivo. Então, que você nunca perca essa consciência e nunca perca a fé nisso, né? Que nós, como filhos de Deus, cristãos que somos, não percamos a fé e deixemos de acreditar no plano da salvação, no plano de resgate que Deus elaborou para nós, através de seu Filho Jesus, o Cordeiro perfeito. E você deve ter recebido, além da palavra de hoje pela manhã, muitas mensagens a respeito desse dia, desse final de semana, e eu creio que você já está até muito bem abastecido, e graças a Deus, porque nós aqui sabemos bem a respeito do significado de tudo isso, da consciência que nós temos a respeito da Páscoa. E glória a Deus, porque a sua família tem sido abençoada por esta palavra. Nós hoje, agora nesse período, não vamos falar sobre a Páscoa, mas vamos falar sobre Jesus, que é o protagonista, né, de tudo isso. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque a Bíblia diz que a Ele foi dado um nome sobre todo nome. O nome pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus Cristo. E eu espero que você esteja realmente bem. Fico feliz em saber que você está bem. Se porventura, por algum motivo você não está, nós estaremos orando ainda hoje
para que você fique bem. A Bíblia diz, né? Se há alguém entre vós triste, doente, desanimado, nós devemos cantar e orar. Então nós oraremos hoje em favor da sua vida, se porventura você não está bem, se porventura você não teve uma boa semana, mas eu creio e eu profetizo sobre a sua vida que essa semana será uma semana de bênção, será uma semana de paz, será uma semana de prosperidade para você, para a sua família, uma semana de provisão, uma semana de portas sendo abertas, porque esta é a palavra de Deus e eu creio nela e quero animá-lo a acreditar também. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela fácil aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 21. Nós vamos dar continuidade a um tema que nós iniciamos no mês de fevereiro. Se você tiver dúvidas a respeito disso, quiser pegar o contexto todo, eu encorajo você a ir nas nossas redes lá no canal do YouTube da IBPA, na Igreja Batista do Parque América, e procurar lá, temos todas as nossas ministrações, todas, de todos os pastores, todos os ministros, então você pode procurar lá, e lá nós, então em fevereiro, demos uma introdução a respeito desse tema que nós vamos continuar hoje, que é o coração. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6 e o versículo 21, diz assim, eu espero que você esteja ouvindo bem. Marcelo, tudo certo? Tudo tranquilo? Então, de acordo com os nossos informativos aqui, de acordo com os nossos recursos, você está ouvindo bem. Então, eu espero que, de fato, você esteja recebendo áudio e vídeo na sua casa aí, através do YouTube ou do Facebook, por onde você tem preferido assistir e participar desses cultos. Muito bem. Mateus, capítulo 6 e versículo 21 diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Nós acabamos de cantar, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida, ou as palavras de vida eterna. Esta palavra foi dita pelo apóstolo Pedro, ainda quando ele estava com o Senhor, e ela está registrada na tua palavra, Senhor. Esse texto está registrado e nós, como os teus filhos, acreditamos na tua palavra. E ainda hoje, fazendo parte de um plano perfeito que o Senhor elaborou, desde antes da fundação do mundo, somos a consequência desta obra maravilhosa da cruz. Pai, nós queremos mais uma vez nos expor à tua palavra, estamos aqui reunidos, ainda que de maneira online nesta noite, para juntos glorificarmos ao Senhor e crescermos um pouco mais, aprendermos um pouco mais, como tem sido todas as vezes em que nós nos expomos à sua palavra. Que nesta noite seja mais um tempo de crescimento, que nesta noite, que nesses minutos que estaremos aqui juntos, seja mais um tempo de aprendermos algo da tua palavra, não de conhecimento humano, mas vindo de ti, Senhor, para que nós possamos crescer e sermos cada vez mais parecidos contigo. É esse o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso, para cumprir a tua palavra, que diz que é da tua vontade que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo. E é para isso que nós estamos diante de ti. É para isso que nós estamos vindo neste lugar há tantos anos, para crescermos, para sermos cada vez mais parecidos contigo e para podermos, sendo parecidos contigo, abençoar outras pessoas, para que o teu reino possa ser expandido, para que as pessoas que ainda não te conhecem possam te conhecer e se tornar assim como nós, filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse tempo e que o seu Espírito Santo que habita em nós, possa Ele nos convencer daquilo que nós precisamos mudar, convencer o nosso coração, convencer os nossos pensamentos a estarmos cada vez mais alinhados à tua palavra. Ele é o único que tem poder de nos convencer e nos fazer mudar, para enxergarmos aquilo que está errado dentro de nós, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nós nos esvaziamos de nós mesmos, para sermos cheios de ti e da tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós, então,
nesta oportunidade, né, como eu disse, o mês passado, compartilhando aqui a respeito do coração, nós falamos quais as funções do coração, as físicas, e aquilo que a Bíblia quer dizer quando ela fala a respeito do coração. A Bíblia não está falando sobre o órgão, aquele que bombeia sangue para o resto do corpo, mas quando a Bíblia fala a respeito do coração, ela está falando a respeito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e é importante que nós procuremos, pela palavra de Deus, cada vez mais alinharmos isso aos pensamentos de Deus. Obviamente que, naturalmente, os nossos pensamentos não são parecidos com os pensamentos de Deus, porque nós pensamos coisas más, nós sentimos coisas más. E a Bíblia diz que, ao longo do tempo, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, e quando nós assim o fazemos, e vamos crescendo dentro do reino de Deus, dentro dessa perspectiva que a palavra de Deus nos expõe a crescermos e nos confronta a termos uma metanoia, uma mudança de pensamento, aí sim nós vamos crescendo e tendo as mudanças que precisam ser geradas em nós para que o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos estejam cada vez mais alinhados à vontade de Deus. Se eu for fazer a minha vontade, a vontade da minha carne, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, e nos versículos, a partir do versículo 16, que eu não vou fazer aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Mas acontece que eu tenho que cada vez mais mortificar a minha carne e querer gerar frutos. E a Bíblia diz que esses frutos, na verdade, eles estão resumidos e contidos em um só fruto, que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito gerado em nós, ele sim, vai fazendo crescer dentro de nós a vontade de Deus. Vai fazer crescer dentro do nosso espírito que foi vivificado as coisas que são concernentes ao reino de Deus. Nós precisamos cada dia mais estar alinhados com isso. E por isso que Romanos 12:1 diz que nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra. Não vamos ter a nossa mente renovada pelas programações da televisão, não vamos ter a nossa mente renovada pelas programações da internet, não vamos ter a nossa mente renovada pelo programa de governo de nenhum partido, qualquer que seja, de qual lado seja, mas nós vamos ter a nossa mente renovada para estarmos alinhados à vontade de Deus, se as mudanças forem geradas pela palavra. Tirarmos aquilo que é velho, aqueles conceitos que nós aprendemos durante anos, para darmos lugar a novos conceitos, aquilo que a palavra de Deus diz que é muito diferente do que nós achamos, pensamos ou imaginamos. E nós falamos vários textos, você depois pode consultar lá, e um dos que nós falamos foi aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós como filhos. Agora, quem sabe dessas coisas? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Dentro de nós. Então, Ele mesmo vai trazer a nós todas essas coisas, misturando aquilo que é a palavra e a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, os ensinos que vamos recebendo, para que nós possamos juntar tudo isso e termos pensamentos novos. Pensamentos muito parecidos, se não os mesmos pensamentos de Deus, né? Que bênção! E tomara, oxalá, como diz Paulo, que todos nós possamos buscar, correr atrás, cada vez mais rápido, de estarmos com os nossos pensamentos e as nossas atitudes transformadas, para sermos o mais parecido com Ele o possível, né? Esse texto aqui de Mateus, onde nós lemos, ele começa Jesus falando a respeito de um tesouro. E no versículo 19, Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E aí ele fala esse texto que nós falamos no início: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós falamos nessa oportunidade que lá em Provérbios 4:23 está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar,
Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu comentei e falo novamente, eu gosto da versão que diz: cuidado com as coisas que você pensa, cuidado com os seus pensamentos, porque na direção que forem os seus pensamentos é a direção que você vai caminhar. E é interessante nós entendermos a necessidade de protegermos os nossos pensamentos, protegermos os nossos sentimentos. Há uma tendência, né, de que as pessoas tenham dúvida: puxa, mas a Bíblia diz que, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que diz que Deus pega um coração de pedra e transforma num coração de carne, mas a mesma Bíblia diz que o nosso coração, muitas vezes, ele pode ser enganoso, ele é enganoso. Então fala, toma cuidado com o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. E o que a Bíblia está falando quando ela diz isso? Cuidado com os seus sentimentos, cuidado em fazer a sua vontade, cuidado em fazer aquilo que você quer. Olhe para a palavra de Deus. E como resposta a tudo isso, para que não fiquemos aí em dúvida, Romanos, quando Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos, ou ditando para que o escritor assim o fizesse, um dos textos que Paulo diz é que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, apesar de nós termos os nossos pensamentos e os nossos próprios sentimentos, nós não devemos, na maioria das vezes, nos basear apenas naquilo que estamos sentindo e aquilo que estamos pensando. Nós precisamos ver, será que aquilo que eu estou sentindo, será que aquilo que eu estou pensando está alinhado à vontade de Deus? E quem que nós vamos consultar para ter certeza disso? O Espírito Santo, que habita dentro de nós. E se ainda houver dúvida, consulte pessoas. A Bíblia também diz, a mesma Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu não sei qual é o meio que você vai encontrar de fazer uma autoanálise a respeito de você, a respeito dos seus pensamentos, mas a melhor maneira é olhar para aquilo que você tem feito daqui para trás e analisar e falar, será que eu estou agindo corretamente? Será que em todas as áreas da minha vida eu estou fazendo corretamente? Jesus nos deu vários alertas aqui em Mateus 6, e nós vamos falar sobre eles. Inclusive, enquanto estávamos agora no final desse último cântico, o Tiago orou, eu não sei se você prestou atenção nisso, e profetizou sobre a sua vida. Não fique ansioso, não fique preocupado com aquilo que você vai comer. Será que essa semana o que Deus vai preparar para nós? E foi o que Jesus disse aqui nesse texto. E ele disse assim, não andeis ansiosos sobre aquilo que devemos fazer, sobre aquilo que devemos... Será que nós vamos ter comida essa semana? Será que nós vamos ter roupa essa semana? Será que vai haver trabalho essa semana? Será que vai haver provisão essa semana para todos nós? E no texto Jesus falou assim, olhem para as aves dos céus. Elas não trabalham para ter aquilo que elas têm, mas mesmo assim Deus as alimenta. E se Deus é capaz de cuidar das aves do céu, será que Deus esqueceria-se de você e de mim que somos filhos? E a Bíblia diz que nós somos filhos. E o próprio Jesus, em outro texto, diz, se vocês, sendo maus, sabem cuidar bem dos vossos filhos, que dirá Deus, que é bom. Então, a palavra para você hoje é, não fique ansioso, não perca o seu sono, simplesmente agradeça a Deus pelas coisas que Ele vai trazer, agradeça a Deus pelas coisas que Ele já está providenciando para você, porque você é filho. E eu falo isso e não da boca para fora, e vou lhe contar algumas coisas daqui a pouco. Eu falo isso para que você creia e para que você de fato exerça a sua fé. Não perca a sua fé. Não perca a esperança nas coisas que Deus está providenciando a seu favor. E de repente você pode pensar, puxa, mas nós estamos numa situação tão complicada, uma situação de pandemia, uma situação de desemprego. Parecia que as coisas estavam melhorando e de repente começaram a piorar, e parece que está ainda pior do que foi da primeira vez. Meu irmão, descanse. Se você está aqui hoje, se você está compartilhando conosco desse tempo hoje, é porque Deus tem cuidado de você. É porque Deus tem cuidado de nós, e obviamente que é porque você também tem feito a sua parte e tem sido cuidadoso. Deus não vai fazer aquilo que é alcançável a mim e a você. Deus não vai fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas você tem sido cuidadoso,
Nós temos sido cuidadosos, temos sido obedientes. Amém. E Deus tem cuidado de nós. E você chegou até aqui e Deus não vai abandonar você. E como a nossa pastora falou hoje pela manhã, se Ele tiver que nos levar, glória a Deus. Nós vamos dizer assim como Paulo, ficarmos aqui é bom, irmos morar com Ele, a Bíblia diz que é lucro maior ainda. Estamos preparados, o importante é que você esteja com seu coração preparado. Deus sabe de todas as coisas. Nós temos o nosso olhar finito e podemos ver só até o dia de hoje. Mas Deus já sabe o fim da história. Deus já sabe o final de todas as coisas. Deus já sabe a respeito de mim e de você como será o amanhã. Você e eu não sabemos, mas Ele sabe. Você e eu temos que tomar cuidado ao fazer planos. Você e eu somos limitados, mas Deus não é. Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que é melhor para você. E é por isso que ao final do texto, lá no versículo 33, depois de falar todas essas coisas, tomem cuidado, não fique ocioso, não fique preocupado demais, se preocupe com as coisas que você de fato precisa estar preocupado. Jesus falou assim, no versículo 33 do mesmo capítulo 6 de Mateus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Todas. A Bíblia diz todas. Eu não sei você, e quando você lê todas na sua Bíblia, ao que você entende que a Bíblia está se referindo. Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu digo para você que quando diz todas, eu acredito que são todas mesmo. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, como filhos, buscar estar com o nosso coração alinhado à vontade dEle, em todas as áreas. E entendendo, à luz da palavra de Deus, o que é isso? Porque às vezes nós podemos entender errado. Ah, meu Deus, nós estamos juntando tesouro no lugar errado. Eu já me sinto em pecado só de ter R$100 guardado no banco, porque a Bíblia diz que eu não posso. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é importante você e eu tomarmos conta do nosso coração, para que o nosso coração esteja entendendo que todas as coisas estão preparadas para nós e que nós precisamos estar preocupados, em primeiro lugar, com o reino. Mas o que é o reino? Se Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino? Romanos 14:17. Vamos ver o que ele fala a respeito do reino. Já não é Jesus falando, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 14 de Romanos, e no versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na nossa cabeça, nós, limitados que somos, pensamos que quando Deus abre portas para nós, nós estamos indo ali para buscar provisão para nós mesmos. Nós estamos indo ali ao nosso trabalho para buscarmos provisão para a nossa casa. Mas acredite, você e eu, quando saímos de casa, nós estamos trabalhando para o reino. E Deus está trabalhando a nosso favor. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, justiça. Vamos ler aqui para eu não falar errado. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o meu papel e o seu é buscar sempre isso. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E qual é o papel de Deus? Trazer toda a provisão para nós. Trazer a nós todas as ferramentas que nós precisamos para que nós possamos ter forças para isso. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para a obra de Jesus, essa que a nossa pastora falou hoje pela manhã de maneira tão detalhada, quando nós olhamos para todo o plano da salvação, nós vemos Jesus
preocupado não em buscar alguém exclusivamente, de maneira individual. Mas a Bíblia diz que Jesus trabalhou em prol de algo, e esse algo se chama a igreja. Eu e você, meus irmãos, não somos a última bolacha do pacote. Jesus não fez todo o plano exclusivamente pensando apenas no CPF do Rodrigo. Jesus não fez todo o plano pensando apenas no CPF do Samuel, da Rosângela, do Marcelo, de todas as pessoas que estão aqui, de você que está em casa. Não. Quando o plano foi elaborado, Jesus pensou em um corpo. Esse corpo se chama igreja. Nós estamos reunidos e fazemos parte de uma estrutura, de uma igreja local. Estamos encontrados em um contexto, em um endereço, e fazemos parte de uma igreja local. Mas quantas igrejas locais existem? Quantos endereços espalhados ao longo do mundo existem? Todas essas pessoas, que nós não fazemos ideia de quantas são, de quem são, aquelas que já partiram deste corpo físico, já estão com o Senhor, aquelas que ainda hão de nascer, nós não fazemos ideia de tudo isso, o que compõe esta igreja, esse corpo. Mas nós estamos aqui para trabalhar em prol deste corpo. Nós estamos aqui sendo indivíduos que não temos que trabalhar de maneira apenas egoísta e individual, pensando em nós mesmos. Jesus falou que nós precisamos trabalhar para o corpo. E o mesmo Paulo, ele diz na primeira carta de Coríntios, e eu creio que esses textos estão todos entreligados, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Vou ler novamente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para o objetivo da glória de Deus. Tudo pensando no corpo, tudo pensando no reino. Nada pensando em mim, nada pensando em você, mas tudo pensando nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz aqui, o mesmo Paulo, esse que falou, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, alegria e paz, ou paz, justiça e alegria, não importa a ordem, mas que sejam essas três coisas. Este mesmo Paulo falou assim, mas você precisa comer. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é Deus, ele entende que nós precisamos das coisas do dia a dia para sobrevivermos. Nós precisamos de provisão, nós precisamos de comida, nós precisamos nos casar, nós precisamos gerar filhos, nós precisamos produzir, nós precisamos, portanto, trabalhar, nós precisamos ter uma casa, nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos ser liderados, nós precisamos liderar, nós precisamos viver. E ele falou, faça tudo, olhando para o que Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus, olhando para o que próprio Paulo disse, o reino de Deus, o que é. E ele falou, quando você for fazer tudo isso, comer, beber, se vestir, se casar, gerar filhos, trabalhar, ter um ministério, faça tudo não em prol de você, mas faça tudo para o reino. Faça tudo para o propósito de Deus, que é muito, infinitamente maior do que o seu propósito individual. Às vezes, nós fazemos muitos planos, e os nossos planos podem estar ou alinhados ou totalmente desalinhados à vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é um livro de regras
é um livro de doutrinas, é um livro de ensinamentos e é um livro que vai nos colocando cada vez mais no trilho. E a própria Bíblia diz: ei, você homem, você mulher, você igreja, você pode fazer planos. Não é pecado fazer planos, mas não se esqueça, a resposta certa vem de Deus. Às vezes, o caminho do homem pode parecer ser um caminho legal, pode parecer ser um caminho bacana, mas cuidado, pode ser que ao final deste caminho seja um caminho de morte. Então não ande confiadamente pelo seu caminho. Peça ajuda ao Espírito Santo. O que você tem feito com os recursos que têm chegado nas suas mãos? O que você tem feito com as coisas que Deus tem proporcionado a você? Como indivíduo, como marido, como esposa, como família, como pais, como filhos, como parte da sociedade, como funcionário, como patrão, não importa. Qual tem sido, como pastor, como membro, como professor, não importa a sua função no reino ou na sociedade, como comerciante, como industrial, não importa, como vendedor, não importa o que tem vindo à sua mão, mas importa que aquilo que tem vindo à sua mão, você o faça com o seu coração, e eu também, alinhado à vontade de Deus. Veja só, quando nós nos alinhamos, irmãos, àquilo que Deus tem proporcionado a nós, eu quero falar de algo prático aqui para você. Às vezes você vê nós comentando aqui, incentivando a igreja, vamos fazer algo em prol do reino, vamos semear, vamos contribuir com os nossos irmãos, vamos levantar uma semente, vamos fazer uma casa para alguém, vamos investir em cesta básica para alimentar alguma família. E talvez você não saiba do impacto que isso pode gerar na sua vida e na vida de todo o corpo. Mas eu vou lhe dizer em resposta àquilo que nós estamos lendo aqui nesta noite. Primeiro, lá, não ajunteis tesouros na terra, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí você fala: meu Deus, o que eu faço então? Aí a mesma Bíblia fala para você: busque primeiramente o reino de Deus, com a sua vida, com a sua força, com os seus recursos. O que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida. Mas apesar disto, você come, você bebe, você faz todas as outras coisas para o reino. E agora, deixando tudo isso claro para você com um exemplo. Há pouco mais de um ano atrás, ou não, corrigindo, há um ano atrás, pouco menos na verdade, nós estamos em abril, hoje é o primeiro final de semana de abril, e fazendo aí uma breve memória a esse período que nós estamos vivendo, se não estou errado, foi exatamente por esses dias que começou a nossa quarentena. Eu me lembro que no dia 19 de março do ano passado foi o meu primeiro dia onde a empresa nos mandou de home office. Então, estamos bem alinhados com quando começou tudo. No final de março, então, todo mundo começou a se retirar para as suas casas. Acredito que no mês de abril, então, nós deixamos também de ter cultos aqui presenciais, mas mesmo assim, naquele momento, dentro de um cenário totalmente controverso, Deus colocou no nosso coração contribuir e começar esse trabalho onde famílias que estavam sendo atingidas de maneira mais fortes por toda essa onda, por toda essa situação, precisavam da nossa ajuda como igreja, como corpo. E nós começamos então totalmente pela fé, um trabalho, crendo que Deus traria os recursos através do corpo. Nisso, numa igreja próspera,
numa igreja e eu creio na prosperidade de Deus repousada sobre a nossa igreja em particular. Eu creio que a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo próspero, porque foi assim que ele praticar aquilo que a igreja de Atos, aqueles que buscavam cuidar do reino. E é interessante que quando nós cuidamos do reino, Deus cuida de nós. Nós começamos há menos de um ano incentivar a mim, a você, assistindo o próprio Jesus. É isso que diz também no Evangelho de Mateus. Quando nós, como igreja, vamos buscando assistir pessoas que fazem parte do reino, nós estamos cuidando do próprio Jesus, é o que a Bíblia diz. Quando você entende que você, ao trazer aqui aquilo que nós há tantos anos fomos ensinados a praticar, chamado lá o presente de Jesus, obviamente que você não transfigura o seu dinheiro, o seu valor, o seu recurso, para que Jesus receba lá no céu. Mas a Bíblia diz em Hebreus que quando você entrega aqui na terra, é como se Ele estivesse recebendo lá no céu, espiritualmente, aquilo que você está fazendo de maneira física. E eu quero te dizer, irmãos, que na semana passada, olhe como Deus é. Exatamente no domingo, nós fomos convidados a ir na casa de um casal, tomando todo o cuidado, obviamente, porque eles queriam falar conosco pessoalmente. E eu falei, puxa vida, né? Na minha tolice, o que é? Sempre você já pensa, quando você é chamado assim, não, e é urgente, você já pensa, acho que é um problema, acho que é uma notícia não boa. Eu já até pedi perdão por achar que era uma má notícia. E eu tenho buscado e perseguido as boas notícias. Mas quando nós chegamos lá, era para trazer um testemunho exatamente do reino de Deus sendo retornado a essas pessoas. Como isso? Eu quero deixar bem claro para que fique prático a você. Jesus disse no Mateus 6:33, que nós lemos agora há pouco: buscai primeiro o reino de Deus. Paulo explicou o que é o reino e falou, qualquer coisa que você faça, faça para o reino. Este casal ainda não vivia, e presta atenção no tempo verbal, ainda não vivia em sua própria casa, ainda não vivia em sua própria residência, ainda não tinha a sua própria moradia. Mas ainda assim, eles entenderam esta palavra. Buscai primeiro o reino. O que é o reino? Se eu abençoo o reino, Jesus prometeu, Ele vai cuidar de mim. Um ano ainda não se passou, desde que tudo isso começou. E ainda antes de se fechar esse ano, aquilo que eles semearam no reino, Deus já trouxe de volta a vida deles. E hoje, um ano antes, eles estão ainda não morando, mas já estão com os papéis assinados da sua própria casa, da sua própria residência, do seu próprio local de moradia. E eu vou te falar, não é algo que foi dado, não é algo pelos homens, não é algo que foi com recursos próprios, mas é algo que veio de Deus. Algo novo, feito e fabricado especificamente para eles. Sabe por quê? Porque quando nós cuidamos das coisas do reino, Deus cuida das nossas coisas. Eu tenho crido exatamente nisso. Quando eu e você alinhamos o nosso coração à vontade de Deus, Deus começa a alinhar todas as nossas necessidades à vontade dEle para as nossas vidas. Eu não sei se você entende isso, eu não sei se você crê nisso, eu não sei se você de fato coloca fé em direção a isso, mas eu quero lhe dizer, alinhe o seu coração à vontade de Deus e Deus vai cuidar das suas necessidades. Nós temos visto aqui, pelo testemunho dos nossos líderes,
e pelo testemunho de tantas outras pessoas. E agora eu estou lhe dando mais esse testemunho. Obviamente que eu não posso lhe abrir mais do que isso. As pessoas é que têm que ter o direito de contar as suas histórias, mas eu posso lhe falar que eu tenho visto. E em breve você ouvirá da boca dos próprios, né? E não só esse testemunho, mas muitos outros. Essa semana nós recebemos pelo WhatsApp da igreja a semeadura de uma pessoa que resolveu dar a sua vida, o seu esforço, o seu trabalho em prol do reino. Isso é, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus. É óbvio que quando Jesus falou assim, cuidado aonde estão os seus tesouros, Ele não estava falando para vir para você, para de trabalhar, não tenha nada e viva de favor. Não foi isso. Pelo contrário, Ele falou, coloque os seus tesouros a favor do reino. Porque você pode pensar assim, mas eu tenho que ter tesouros lá no céu. E eu lhe pergunto, irmão, e a mim também, você tem como hoje enviar fisicamente os recursos para o céu? Eu lhe digo, não. Você precisa depositar os seus recursos em algum lugar. Aí você fala assim, mas eu não posso misturar aquilo que é santo do que é físico. Quem disse que aquilo que é físico e é seu não pode ser santificado para o reino? O importante é onde está o meu e o seu coração. Outro dia nós estávamos falando aqui a respeito do curso de Crawl e eu brinquei e perguntei aos irmãos, né, quem quer chegar ao seu primeiro milhão? Irmão, para que você quer isso? Para que você e eu queremos os recursos? Para que nós possamos viver melhor individualmente? Para que nós possamos ter roupas melhores, carros melhores, situações melhores, enquanto outros continuam comendo do pior? Enquanto outros continuam morando no pior? Enquanto outros continuam tendo uma situação cada vez pior? Não. Deus vai colocar recursos na minha e na sua mão, cada vez mais de acordo com o alinhamento do nosso coração, para que nós possamos trabalhar para o reino, para que nós possamos cada vez mais estarmos engajados no reino. Não se preocupe, não busque a sua justiça, não busque aquilo que você acha. O problema, quando nós começamos a olhar para a nossa vontade, quando nós começamos a olhar para o nosso sentimento, quando nós começamos a olhar para os nossos pensamentos, e é por isso que mais uma vez eu vou repetir o que a Bíblia diz, cuidado com os seus pensamentos. Pare de indagar o reino com base no seu olhar de justiça. Pare de indagar os seus líderes e o reino com base no seu senso de justiça, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. Há 30 anos nós estamos aqui, um pouquinho mais. Outro dia nós vimos, eu vi no Facebook as fotos, vou aqui revelar, né? A idade dos irmãos e a minha também. Eu vi as fotos do casamento do Pedro e da Hilda. E aí eu falei para a Nádia, puxa vida, se o casamento do Pedro e a Ilma está antigo, então é porque nós estamos antigos. Porque eu me lembro, quando eu cheguei na igreja, eu fui ao casamento do Pedro e da Hilda. Então, nós estamos aqui há bastante tempo. Há bastante tempo que nós temos trabalhado. Eu não sei quanto tempo você está aqui, eu não sei há quanto tempo você tem trabalhado para o reino. Eu não sei há quanto tempo você tem dado dos seus recursos, você tem dado do seu trabalho físico, você tem servido com o seu dom, mas eu lhe digo, irmão, não busque a sua justiça. Todo o seu tesouro está sendo investido no céu. Se o seu coração está alinhado, não fique fazendo conta. Puxa vida, mas será que todos os dízimos que eu dei, será que Deus está fazendo as contas e eu tenho mais ou menos somado? Misericórdia, irmão. Será que todas as vezes que eu fui ensaiar, será que todas as vezes que eu contribuí, todas as vezes que eu fiquei na porta, meu irmão, apenas busque o reino de Deus. Eu vou
abrir esse texto para que você pense nisso. Quer comais, quer bebais, quer ficais na porta, quer ministrais louvor, quer dizimais, quer servir, quer ficar na mesa, quer pregai, quer fazer visita. Eu nem sei se tem tanto fazer, pregar e falar. Estou até inventando alguns termos aqui. Mas tudo, a Bíblia diz, tudo que você fizer, descanse. Você está fazendo para o Rei do Reino. E quando você faz para o Rei do Reino, quando você ora, sabe, hoje nós tivemos aqui um momento com o pastor Nilo de oração. Você deve ter feito jejum e oração aí na sua casa e deve ter contribuído. Você que é intercessor, quantas vezes você já se levantou de madrugada, quantas vezes você já chorou, quantas vezes você já intercedeu pela igreja e às vezes vem uma voz na sua mente ou algo no seu coração dizendo assim, de que valeu o seu esforço? E eu lhe respondo nesta noite pela palavra, não fique preocupado, não fique preocupado, Deus vai fazer com que tudo isso valha a pena. Aliás, Deus já tem feito com que tudo isso seja algo que retorne para você, em benefício para você. Porque a Bíblia diz, você cuida do reino e o reino cuida de você. Você cuida do reino e o próprio Rei do Reino cuida de você. Você trabalha em prol do reino e o Rei do Reino está de olho em você. Então, não fique preocupado. Não andeis ansiosos. Não fique preocupado com a justiça aqui dos homens. Ah, mas será que o pastor está olhando para mim? Ah, mas será que o Rodrigo olha para mim? Ah, mas será que o Samuel olha para mim? Ah, mas será que o Gilmar olha para mim? Ah, mas será que um dia eu também vou ser chamado? Irmão, não se preocupe. O Rei do Reino, Ele olha para você. Toda essa obra, não há injustiça nela. Por causa dele, não por nossa causa. O Rei do Reino não falha. O Rei do Reino, a Bíblia diz que Ele mora dentro de você, através do Espírito Santo. Ele sabe todas as coisas, todas as suas necessidades, todos os seus anseios. Não fique preocupado. Ele diz para você, não ande ansioso. Ele diz para você, ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. E ele não diz que são pensamentos ruins ou pensamentos de injustiça. Ele diz que são pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês mesmos desejam. Pensamentos bons, coisas boas. Eu creio num Deus bom. Eu creio no Deus que nós temos não só falado sobre Ele, mas nós, aqui neste lugar, temos experimentado do resultado de um reino maravilhoso que tem vindo em favor das nossas vidas. E acredite, quando eu vejo pessoas no reino sendo abençoadas, eu creio cada vez mais na justiça do reino. E eu quero que você, como igreja, como filho de Deus, não perca a fé na justiça do reino. Se você ora, se você come, se você fala, se você trabalha, se você ministra, se você tem a oportunidade de fazer uma live, qualquer coisa que você faça, na educação dos seus filhos, faça tudo para a glória de Deus. Nada em favor de você mesmo, mas tudo em favor do reino. Para que você cria filhos? Nós criamos para a glória de Deus. Ah, meu Deus, mas onde estão os meus filhos? Deus vai trazer de volta aqueles que por algum motivo saíram do caminho, porque Ele está cuidando, a justiça é dEle. Ele é o Rei do Reino. Você não apresentou seus filhos? Fique em paz, continue orando por eles. Você não casou para a glória de Deus? Não apresentou o seu casamento no altar, seja esse ou seja em outro? Fique em paz. O Rei do Reino está trabalhando ao seu favor. Você não tem sido fiel, não tem ofertado,
não tem dizimado, sem se preocupar com os resultados. Ai, será mesmo que estão usando os recursos de maneira certa? Irmãos, isso não diz respeito a você. Apenas entregue ao reino. E o rei do reino vai cuidar de você. Amém? Eu espero que você tenha compreendido isso. Alinhe o seu coração. Alinhe os seus pensamentos. Não perca a fé. Não deixe com que as setas malignas, aquilo que o diabo às vezes traz para nos afrontar, para nos tirar da direção correta. Não permita com que essas coisas tire você da direção de serviço do reino, porque nós estamos aqui para a honra e para a glória única e exclusivamente de Deus. E Deus usa quem Ele quer na igreja. Ele direciona como Ele quer, porque nós não estamos aqui de maneira individual. Deus vai usando as pessoas de acordo com a vontade dEle. E sabe onde eu e você deveríamos querer estar? Exatamente no centro da vontade de Deus. Às vezes, o centro da vontade de Deus para você vai ser aqui no púlpito. Às vezes, o centro da vontade de Deus para você vai ser no violão, ministrando louvor. Às vezes, o centro da vontade de Deus para você vai ser limpando o banheiro. Às vezes, o centro da vontade de Deus para você vai ser servindo alguém à porta. Às vezes, o centro da vontade de Deus para você vai ser contribuindo com os seus recursos. Nós não sabemos. O Rei do Reino tem tudo isso muito bem arquitetado, tem tudo isso muito bem dividido. E basta nós fazermos todas as coisas para a glória de Deus, sem nos preocupar, sem estar ansiosos. É muito particular de nós ficarmos ansiosos. Ah, meu Deus, mas será que isso está correto? Será que isso está justo? Será que isso... A justiça não é minha. Busque o reino de Deus e a justiça do reino. Esse é o seu papel. Esse é o meu papel. Descanse, fique em paz. E a provisão não faltará na sua mesa. Os recursos não faltarão nas suas mãos. Os sonhos não faltarão para você. E Deus é quem trará a provisão para a realização de todas essas coisas na sua e na minha vida. Porque nós estamos aqui para trabalhar única e exclusivamente para o reino. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, você tem os nossos canais. Aliás, todas as palavras, né, que você tiver dificuldade de compreender, de entender, sabe? Nunca deixe de nos questionar. Nunca deixe de ir atrás de respostas. Não fique sem respostas. Não há pergunta boba, não há pergunta infantil, não há pergunta estúpida, não há pergunta ruim. Todas as perguntas são interessantes. O que não é interessante é você e eu ficarmos com a dúvida. Não fique com dúvida. Você vê aí, durante toda a nossa transmissão, aparece um número de WhatsApp aí no rodapé desta página. Este WhatsApp é o WhatsApp da igreja. Toda vez que você mandar uma mensagem, pode ser que no dia seguinte, daqui uma semana, não importa o tempo, você vai ter resposta. Então, mande lá suas dúvidas, suas questões, como você pode contribuir para o reino, como você pode ser uma pessoa que põe em prática essa palavra, como você pode entender melhor essa palavra, e nós estamos à sua disposição para ajudar você e todos nós a crescermos como igreja. Amém? Vamos orar? Vamos orar em favor da nossa igreja, dos nossos irmãos, em favor das famílias. Ó, meu parceiro aqui, ele pediu se ele podia vir aqui comigo na hora da oração, então eu falei que podia. Então, vamos orar em favor de todas essas coisas, de toda essa palavra, para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido, para que as pessoas que estão precisando de cura sejam curadas, para que as pessoas que estão precisando de provisão recebam a provisão, para que as pessoas que estão precisando de qualquer coisa, que o reino, o próprio reino de Deus, através de mim e de você, da igreja, traga resposta a essas pessoas.
A Bíblia diz que Cristo em vós, Cristo em nós, a igreja, é a esperança da glória. Sabe, irmãos? A esperança em todos os sentidos. A esperança física e a esperança espiritual. Amém?